Ô Roderley, você no juvenil do Nacional, já jogando no time de cima, né? Conta como é que foi essa passagem aí do juvenil até chegar no time principal. Então, eu disputei 2 campeonatos juvenis, do 15 e 16, e quando eu completei 17 anos, eu já fui, não fui titular, mas eu fui, me utilizaram num jogo em Campinas, contra o Guarani, porque os titulares estavam machucados e suspensos, e só tinha eu, naturalmente, para ser lançado. E me lançaram com 17 anos contra o Guarani. Voltei para o juvenil, joguei uma partida pelo aspirante, porque naquela época tinha infantil, juvenil, B, juvenil A, aspirante, para chegar no profissional. Aí eu voltei do aspirante uma partida, voltei para o juvenil, fiz alguns jogos, aí teve um jogo contra o Botafogo de Ribeirão Preto, e já me convidaram, me escalaram, e eu fui relacionado para esse jogo e joguei contra o Botafogo. No outro jogo, contra a Ferroviária de Araraquara, eu fui escolhido também convocado e me efetivei como titular do Nacional com 17 anos. 17 anos. E o Nacional mandava os jogos em que estádio? O Nacional é do estádio Nicolau Alayon, na rua Comendador de Souza, aquele bairro, freguesia do Ó, próximo ao centro de treinamento do Palmeiras e do São Paulo, naquela região ali da Lapa, por ali. Sim. Era um clube pequeno, como era, mas ligado à rede ferroviária federal. E um time dirigido por membros dessa rede, e um time modesto, mas muito séria e competente administração. Era pequeno, tinha interesse em ser pequeno, porque era ligado à rede. A rede não tinha interesse em fortalecer o Nacional para ele se tornar uma grande força. Agora, Roderley, o que a gente fica imaginando, como é que era o futebol nos anos 50 no interior de São Paulo? Você falou Araraquara, a Ferroviária, Ribeirão Preto, Botafogo, né? Campinas, o Guarani. Como é que era jogar nesses estádios aí? Como é que era essa atmosfera? Conta para nós como é que era. O futebol era paixão, como é até hoje, do povo no universo, né? O futebol é um esporte muito emocionante, e o interior de São Paulo também faz o seu trabalho de fortalecer a sua equipe. Você jogar em Araraquara, você ia jogar contra jogadores do mais alto nível técnico, que era dali que saía para os clubes grandes. O grande celeiro do futebol era o interior de São Paulo. Sim. Como hoje estamos em dificuldade, vai se buscar no Nordeste. E são regiões que investem muito nas categorias de base. E aquele tempo não tinha categoria de base, era infantil, juvenil, júnior e profissional. Mas eu queria saber de você como é que era jogar, como é que era a pressão da torcida. Era muito difícil, torcida. Campo pequeno, afunilado, e aquela pressão na sua cabeça. E para você vencer, sim, você tinha que vencer o adversário e vencer a torcida, que ela vibrava e levava os seus respectivos clubes para a vitória. Jogar em Bauru, Lins, sempre difícil. Araraquara, não era fácil. Você jogar contra uma Ponte Preta, uma torcida fanática, fervorosa, eles faziam a diferença, a torcida. E nós, como éramos um time equilibrado, porque meu time jogava mais do Travalini, Palmeiras, Picho, São Paulo, goleiro Valentino, Corinthians, o Nino foi do Nacional sempre, lateral esquerdo, eu, Gonçalves, que foi um jogador da mais alta qualidade técnica em times pequenos do Brasil, Picho de São Paulo e o Roderley. Aí ele tinha o João Lavorato, jogador de time pequeno, Edgar, o João Jorge foi para o Canadá, Edgar, o nosso. Edgar Belisário? O Elcio e o Gonçalves, os melhores tecnicamente do time. E o Bento, um jogador também regionalizado, da região de São Paulo. Então era um time forte, um time experiente, um time da mais alta qualidade. Que se impunha mesmo, não? O Nacional, se eu não me engano, foi nesse ano de 1958, foi quando teve a melhor classificação da sua história dentro do futebol de São Paulo. E em 1961 caímos para a segunda divisão. E como havia uma lei em que o clube fundador, era o caso do Nacional, ele teria o direito de permanecer na primeira e não ficar na segunda, criaram então a federação, a divisão especial,
E o Nacional ficou Foi a na partir primeira. daí, então. O Nacional ficou na primeira. Ele não caiu, mas ele ficou na primeira, aonde com isso São Paulo, Roda e Santos, Portuguesa, que sucessivamente se tornaram os clubes da especial. E eu queria saber assim, e a tua posição? Como é que era a tua posição? A minha posição era lateral esquerdo. Eu Lateral jogava esquerdo. contra Palmeiras, Julinho Botelho. Você jogou contra o Julinho Botelho? Eu jogava contra o São Paulo, Maurinho. Jogava contra o Santos, Dorval. Nossa. Eu jogava contra o Corinthians, Cláudio Cristóvão do Pinho, que depois foi para o São Paulo, Marqueireno no São Paulo. Depois veio Batalha. Só fera. No Juventus, Lanzoninho. Pô, só cara de altíssima qualidade, pô. E no tal de Guanchuma do 15 de Piracicaba, eu tremia quando ia jogar contra esse cara. Eu cheguei a quebrar o braço dele, ele botou o braço quebrado e quase me matou, cara. Era muito difícil marcar esse cara, jogador. Mas jogou com o Nestor também no Palmeiras, viu? Jogou, foi jogador companheiro do Nestor no 15 de Jaú. Nestor esse que foi nosso técnico aqui no Grêmio de Maringá.